Já um pouco atrasado no horário, mas eu quero dar início a essa semana, agradecendo a presença de todos vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Acácio, eu sou responsável pelo plano de pensão da Gebsaprev. E eu sei que ainda tem algumas pessoas ainda se servindo, não tem nenhum problema, eu só queria que vocês daí buscassem seus lugares, assim que vocês se servirem, para que a gente pudesse, então, de fato, dar início. E essa semana que é um investimento para vocês. Espero que vocês possam aproveitar de fato. E tenho muito orgulho e a gente se sente honrado em receber a Viveka para fazer esse kick-off conosco. E depois também vocês vão conhecer o André Novaes, que tem uma apresentação muito importante para falar para vocês. Obrigado, pessoal. Viveka, por favor. Obrigada. Bom dia. Estou muito feliz de ver tanta gente aqui. Isso é algo que a gente estava pensando em fazer já acho que quase um ano, né? Talvez, Acácio. Pensar em saúde financeira, pensar em planejamento financeiro, dar educação financeira para todos vocês, eu acho que é algo muito importante. A gente sempre fala de Health Ahead, a gente sempre fala, né, como é que a gente vai manter a nossa saúde física, mas sem saúde financeira, acho que também isso afeta, né, a gente como um todo. Então, o Acácio trabalhou e toda a equipe trabalhou numa agenda muito completa, acho que muito legal para a semana como um todo, onde a gente vai poder ajudar vocês com conhecimento, ajudar vocês com ideias, ajudar vocês a educar seus filhos também. A gente estava conversando antes de começar aqui, em como vocês podem também educar e ensinar seus filhos a começar a poupar desde cedo. Então, acho que essa semana eu espero que seja super interessante para vocês. E esse ano é um ano muito importante para a GE, né? Não só para a Gebsaprev, né? A gente está celebrando 100 anos de GE no Brasil. A gente vai ter uma agenda completa aqui para o ano todo, mostrando vários eventos, né, várias atividades para os 100 anos. A gente está completando 25 anos de Gebsaprev. Então, desde 94, né, que o plano da Gebsaprev existe, eu invisto desde 97, então sou uma das iniciantes, né, comecei cedo. Eu sempre acreditei que eu tenho que investir no meu futuro, para que eu tenha depois uma aposentadoria muito mais tranquila. Então, desde que eu entrei na GE, acho que na semana seguinte eu já fiz parte do Gebsaprev e comecei a investir. E a Gebsaprev ela tem se transformado de acordo, né, com a indústria como um todo, né? Então, quando o mercado de capitais foi mudando, a Gebsaprev foi se ajustando, ela foi crescendo. Esse ano a gente vai ter 2 bilhões, desculpa, de ativos dentro do Gebsaprev, que se você comparar com outros fundos de previdência, aí a gente é um dos maiores que tem aí, né, privados. Então, realmente, assim, é algo que é muito importante. E hoje a gente tem uma equipe liderada pelo Acácio, super profissional, que realmente conhece muito bem a regulamentação, conhece muito bem o setor de previdência privada e está cada vez ajudando a gente a ter resultados melhores ainda no fundo de pensão. Então, eu não vou falar muito mais, eu espero, né, que vocês possam participar ativamente das atividades dessa semana, que vocês aprendam muito essa semana, né, que isso tenha muito valor para vocês, e que com isso vocês consigam ter uma saúde financeira muito, muito melhor, né, daqui para frente. Então, obrigada pela participação, e a Cássia, eu vou passar para você falar um pouco das atividades da semana, e depois a gente passa para o nosso palestrante. Obrigado, Viveka. Então, com esses dados aí, a gente tem 25 anos, 2 bi, e eu acho que a gente está numa gestão bastante interessante, e eu acho que chegou no momento, até pelo mercado de capitais e pela inflação, né, pelo cenário que a gente tem hoje, de oferecer alguma coisa maior para vocês, mais para a pessoa de vocês. E eu acho que isso vai ajudar tanto nas decisões do plano, com seus perfis de investimento, mas também nas suas decisões com a vida. A gente tem muita familiaridade com alguns temas, mas talvez não cheguem para vocês. Tenho certeza que tem assuntos que nessa semana a gente vai apresentar que vai poder contribuir para a vida pessoal de vocês. Acreditem nisso e qualquer coisa, me ajudem a melhorar esse programa que a gente pretende que seja perene na GE, ok? Isso é para vocês. Então tem um grande esforço aqui e a gente espera que vocês aproveitem bastante isso. André, por favor, o André,
ele tem uma extensa carreira já em planejamento financeiro. O currículo dele já foi divulgado, depois vai ter um slide aqui, para não gastar tanto tempo do André, que tem uma apresentação bastante interessante. Eu vou passar o microfone para ele e espero que vocês aproveitem bastante e possam interagir também na medida da apresentação dele. André, muito obrigado pela presença. Bom dia pessoal, tudo jóia? Antes de tudo, obrigado a Cássio, Viveca, pelo convite, privilégio de poder estar aqui. Sem delongas, acho que a gente já pode começar o bate-papo. Rapidamente, eu sou esse cara aqui, que está na tela. A parte mais importante é a última linha. Eu sou pai de 2 menininhas. Quem aqui é papai ou mamãe? Levanta a mão assim, só para a gente se conhecer um pouquinho melhor. Joia. E eu acho que muito do que a gente conversa, muito do que a gente fala, também é possível que a gente veja o reflexo disso para os nossos filhos também, né? Não só no que tange a cuidar do dinheiro para deixar uma herança, mas principalmente cuidar da vida para deixar um legado. E é um pouco sobre essa narrativa que a gente vai estar discorrendo ao longo da manhã de hoje. Agora, para começar o bate-papo, eu preciso, antes que a gente tenha um contrato entre a gente. E a cláusula principal desse contrato rege acerca de uma decisão que vocês vão tomar agora sobre como é que eu devo conduzir o conteúdo. Mais como amigo ou mais como amiguinho? Vocês sabem a diferença do amigo e do amiguinho? Não? O amiguinho geralmente fala aquilo que você está afim de ouvir, enquanto que o amigo é aquele que tem o risco de falar aquilo que você precisa escutar. Certo? Mais amigo ou amiguinho? Tem que ser mais alto. Mais amigo ou amiguinho? Então, beleza. Vocês não vão se arrepender depois não, né? Tá tudo certo entre a gente? Tudo certo entre a gente, então tá bom. Olha só, acho que a mensagem principal, eu quero começar com essa mensagem, depois a gente fecha de novo com essa mensagem, para a gente começar a planejar de maneira um pouco diferente essa questão da vida e da vida financeira. Muitas vezes a gente se preocupa demais com o dinheiro, porque a gente se ocupa de menos com o projeto de vida. Onde é que eu estou a fim de chegar, e como é que eu monto uma arquitetura financeira que vai me levar desse ponto A, onde é que eu estou, para esse ponto B, onde é que eu quero chegar. Então, muitas vezes, eu não estou generalizando, mas muitas vezes, um excesso de preocupação financeira emerge porque a gente não se ocupa tão bem com essa questão de vida. Isso aqui está sintetizado mais ou menos nessa imagem. Olha só. Imaginam 3 níveis, vida. Alguém conhece o trabalho de um cara chamado Simon Sinek? Starts with Why. Quem conhece essa mensagem? Acho que não muita gente. É um livro que eu recomendo depois, quem quiser buscar. E ele tem uma teoria, eu estudei com esse cara, tá, no tempo fora. E ele diz que tudo começa com o porquê das coisas, e depois a gente vai para o como das coisas, e depois a gente deveria conversar acerca do o que das coisas. Mas tentando traduzir isso mais para a vida financeira, concorda que o dinheiro é meio para tudo e não deveria ser posicionado como fim para nada? De novo, eu não sei se vocês vão se decepcionar ou não, mas a gente não está aqui para ajudar ninguém a ser as pessoas mais ricas do cemitério. Concorda? Uau, eu morri com 20 milhões de reais. Você acha que vai ter valido a pena? Eu acho que não necessariamente. Agora, transitar bem, viver uma boa vida ao longo do tempo, acho que é uma agenda mais legal. Então, o que a gente quer mostrar aqui? Imagina, ali a gente planeja carreira, a gente planeja saúde, a gente planeja aprender um novo idioma, a gente planeja um monte de coisa. Para a gente poder conectar, para a gente poder ter acesso a esse monte de coisa, a gente tem que saber lidar com o quê? O que conecta todas essas coisas? Num mundo capitalista, cuja organização social se dá também através da moeda. Isso é chamado de capitalismo. A gente precisa saber lidar melhor com o dinheiro. Mas o lidar melhor com o dinheiro, que significa o quê? Colocar o dinheiro como um meio para todas essas coisas e nunca como um fim para todas essas coisas. Mas a gente já está cansado de saber isso. Acho que a gente pode tentar ir para um conteúdo mais legal. Olha só, se você está aqui no ponto A é onde a gente está, ponto B é onde a gente quer chegar. Qual é o caminho mais curto? Não necessariamente mais rápido. Qual é o caminho mais curto?
Bum, a gente desenha uma reta. Poxa, seria tão legal se eu pudesse imaginar a minha vida, o meu casamento, a minha carreira, a criação dos meus filhos, de forma linear, tranquila. Agora, é assim que a vida é? Não. Né? Eu acho que a vida tem mais a ver com um desenho parecido com esse aqui, assim, olha. Quem é que já não teve ups and downs? Tem hora que a gente dá passos para trás para poder depois voltar mais para frente. Faz sentido? Né? A vida tem muito mais a ver com esse desenho do que, muitas vezes, com um super plan que a gente queira fazer. E aqui, quando a gente faz planejamento financeiro, geralmente a gente imagina a vida de forma linear. O que todo brasileiro faz no começo de ano? Planilha, promessa e dieta. Verdade ou mentira? Não é? A gente faz planilha, a gente faz promessa, a gente faz dieta. Chega no carnaval, como é que a gente está? A gente já desistiu da dieta, a planilha já foi esquecida, e a gente renova as promessas continuadamente. Faz sentido? Comigo é mais ou menos assim, com vocês. Mais ou menos também, né? Porque é um troço complexo, realmente, a gente poder planejar esse negócio todo. No meio do caminho existe carreira, existem filhos, moradia, a gente tem que tomar decisões acerca de todas essas coisas. Casamento é um troço interessante também, não é? Geralmente, uma das consequências de uma conversa como essa é como eu queria que meu cônjuge tivesse escutado isso. Geralmente é um sentimento que a gente tem. De repente, você vai poder levar isso para ele de alguma forma. E quando a gente fala em aposentadoria, faz sentido eu dizer que ela tem impacto tanto no começo da vida quanto no final da vida? Porque, pessoal, vamos simplificar um negócio. O que é cuidar de finanças? Seja das pessoais, seja de qualquer organização. É basicamente uma relação entre fluxos e estoques. E eu não vou ser muito técnico, não, tá? Mas o que são os fluxos no que tange as finanças pessoais? É o dinheiro que a gente ganha, menos o dinheiro que a gente gasta. Tem que ter alguma coisa positiva ali. E o que são os estoques? Se a gente fizer um bom destino desse dinheiro, a gente monta um estoque. Vai chegar um momento na vida onde a gente não tem mais o fluxo que vem do trabalho. Então, eu tenho que cuidar do meu estoque para que nunca me falte fluxo. Certo? Então, em algum momento da vida, eu estou tendo que cuidar do meu fluxo para criar estoque. Em algum momento da vida, e é bom que a gente tenha aqui gestão profissional, eu preciso cuidar do meu estoque para que não me falte fluxo. Certo? Basicamente, é isso. E a aposentadoria, nesse contexto, é fundamental. Agora, geralmente, quando a gente fala em estoque, quando a gente fala em fluxo, a gente tem a tendência a acreditar em algumas coisas que não necessariamente são verdades. E para provar que algumas dessas coisas não são verdades, eu vou dizer quais coisas são essas, eu quero mostrar uma equação que é, na minha perspectiva, humilde, a equação da vida. Não da vida no formato biológico, mas em termos práticos. Tudo bem? E a equação da vida é essa daqui. Quem consegue decifrar essa equação junto comigo? E mais R é igual ao quê? Quem se arrisca? Alguém se arrisca? E igual a ER. Pode ser, né? Pode ser também. Mas não é. E é um evento. Um evento qualquer. Dos mais simples aos mais complexos. Para todo evento, a gente aplica uma reação. Concordam? Ou a gente reage de alguma forma, ou a gente responde de alguma forma. Então, E é igual a evento, R é igual a reação, a maneira como a gente reage. E mais R é igual a Re, que é o resultado que a gente tem dessa equação. Certo? Então, vamos imaginar que eu queira mudar o resultado que eu estou tendo na minha vida. E aqui agora eu vou trazer isso um pouquinho para a nossa vida financeira. Eu quero mudar o resultado que eu estou tendo na minha vida financeira. É uma equação de primeiro grau. Ou eu mudo o E do evento, ou eu mudo o R da reação. Qual vocês acham? Não vocês, a maioria das pessoas, somos todos consultores aqui agora. Aonde vocês acreditam que a maioria das pessoas deveria aplicar o seu foco, a sua atenção para mudar o resultado? No E do evento ou no R da reação? Hein? No R da reação? Vamos fazer um teste para ver se a teoria é prática. Levanta a mão aqui quem já ganhou metade do que ganha hoje.
Levanta a mão aqui quem já ganhou metade do que ganha hoje. Fica com a mão levantada. Né? Pode abaixar a mão. Quem já ganhou metade do que ganha hoje, talvez você pensou da seguinte maneira: uau, o dia que eu ganhar o dobro, uau, a minha vida vai estar tão joia, eu vou estar podendo fazer tanta coisa. Concorda? E hoje que a gente ganha o dobro, muitas vezes que sentimento que a gente tem? Uau, se eu ganhasse o dobro do que eu ganho hoje. Verdade ou mentira? Apesar de saber que a gente tem que mudar a reação, a gente muitas vezes se concentra em mudar o evento, que é o quanto eu ganho, e não a maneira como eu lido com aquilo que eu ganho. As duas mudam o resultado, mas uma a gente controla muito melhor do que a outra, certo? Que é justamente tentar mudar a reação. Então, quando a gente fala em planejamento financeiro, a perspectiva que eu quero te ensinar é o seguinte: quer fazer um planejamento financeiro que dê certo, que funcione aquele que você chega no final ou de um mês, ou de um trimestre, ou no final do ano e disse, valeu a pena? Não faça planejamento financeiro. Essa é a principal dica. Ele, per se, não funciona. O que você deveria fazer no lugar é um projeto de vida e colocar o dinheiro para trabalhar para a sua vida e não mais a sua vida trabalhando para o seu dinheiro. Você tem que inverter um pouco essa lógica. Inverter essa lógica. Qual que é o papel do dinheiro na sua vida e não qual que é o papel da sua vida para o seu dinheiro? É poder olhar para muitas coisas que a gente tem que comprar e saber responder quem é que manda em quem. Eu mando naquilo que eu tanto quero ou aquilo que eu tanto quero é que manda em mim? Mas daqui a pouco a gente entra nessa parte um pouquinho melhor. Olha só, o convite aqui é o seguinte: poxa, a gente aqui é uma empresa. Eu imagino que dentro da empresa existem áreas ou departamentos. E devam existir business plan aqui dentro. Não existe essas coisas, um business plan. Poxa, se todo business tem um plan, por que uma life não precisa ter um plan? Por que uma vida não deveria ter um plano? E depois você coloca o planejamento financeiro como um elemento a serviço desse plano de vida. O que a gente geralmente faz é só o planejamento financeiro, depois um planejamento de saúde, depois um planejamento de relacionamento, ou de viagem, ou o que for seja, e parece que as coisas não necessariamente se conectam, não se conectam por causa daquele quadro inicial. Primeiro a gente tem que olhar para o centro das coisas, qual que é o nosso projeto de vida. E quando a gente fala em projeto de vida, não adianta fazer orçamento, só orçamento. Orçamento é igual a uma foto, como é que as coisas estão, ou até como é que eu gostaria que elas estivessem. A gente tem que ter uma perspectiva correta de que um planejamento é diferente de um bom plano. Alguém sabe aqui qual é a diferença de planejamento e plano? Alguém se arrisca? Não? Eu vou mostrar, a imagem é o seguinte, ó. Planejamento é uma foto feita de vários planos. Okay? É como se o planejamento fosse alguma coisa continuada, enquanto que plano é uma foto que a gente tira, e uma foto apenas que a gente tira. E quando a gente fala em planejamento continuado, acho que a gente tem que aprender algumas coisas chaves. Eu aqui vou rapidamente passar por algumas dessas coisas chaves. E é interessante, quando a gente tem cerca de 40 minutos, é possível ser abrangente, ou seja, falar sobre vários assuntos, mas não necessariamente muito profundo. Então, é possível caminhar em horizontalidade, mas não em verticalidade. Mas acho que vocês vão ter... Então, se preparem agora, porque eu vou dar uma acelerada em alguns conceitos, algumas coisas são diferentes, tá, do que vocês estão acostumados, eu aposto. O primeiro deles é o orçamento. Né? Se a gente pegar, por exemplo, o orçamento, todo o dinheiro que entra, vamos entender isso daqui como R, como receita, recebimento. Todo recebimento menos todo P, pagamento, tudo que eu entro, tudo que eu ganho, finanças pessoais, tá? Menos tudo que eu pago, quanto que é legal sobrar todos os meses? O que vocês estimam? Um número, em percentual. O que vocês acham que é legal sobrar? Se sobrar, já está bom demais, né? Se sobrar, não é? Mas se sobrar, quanto que é bom sobrar? Assim, um alvo, um desejo, um objetivo, quanto seria? 30%? Quem dá mais? Menos. Porque você vê, quanto mais sobrar, menos a gente está curtindo a vida, né? Concorda? Não é? Porque dinheiro serve para quê, afinal de contas? Para que serve o dinheiro? Para ser gasto. Tá? Você
milhões de dólares numa ilha deserta, você só vai poder colocar fogo naquele dinheiro e se aquecer potencialmente, né? Então ele só serve se ele puder ser gasto. Dinheiro serve para ser gasto acima de tudo. Mas olha só, alguém deu 30%. Quem acha que 30% é muito? É muito? O que é uns 17,12% assim estaria bom? O meu convite, e a gente tem defendido essa metodologia há 12 anos, é que a gente aprenda a fazer sobrar zero. Uau, estou certo. Calma. Talvez... Calma. Né? Sabia, eu sempre soube que eu estava certo. Precisava desse dia. Yes. Né? Calma. Né? Por que sobra zero? A gente chama isso de um orçamento sobra zero. Porque eu quero apresentar um conceito que não é também super novo, mas a gente diz o seguinte, que são 3 os tipos de pagamentos que existem. Então, vamos entender como recebimento tudo que entra no meu bolso, pagamento tudo que sai do meu bolso. E são 3 os tipos de pagamento. Existe o pagamento do tipo gasto, que é tudo aquilo que eu pago hoje para aquilo que me traz qualidade de vida e bem-estar no presente. Tudo bem? E esse tem que ser uma linha viva do seu orçamento. É importante fazer isso. É importante fazer isso. Eu, como pai de uma menininha de quase 7, outra de quase 5, eu sei que tem coisas que eu preciso gastar hoje que não adianta eu guardar para querer gastar quando minhas filhas estiverem com 35 e começando a pensar em sair de casa. Sonho do pai aqui, não é? Mas eu tenho fé, né? Mas vocês entenderam a mensagem? Não entenderam? Tem coisa que a gente tem que gastar hoje. Eu e minha esposa, a gente viajou muito antes de ter filho. A gente não deixou de viajar, mas são viagens diferentes. Mas existem coisas que precisam ser feitas no momento que elas precisam ser realizadas. Só guardar dinheiro talvez você consiga, tá? 1 ano, 2 anos, mas a coisa vai pegar. E a tua visão de planejamento e não de plano tem que ser longa. Você não vai resolver isso em 2, 3 anos, você vai precisar de 2, 3 décadas para equacionar isso bem. Visão longa aqui é importante. Então, olha só, existe o gasto, que é todo aquele pagamento que a gente faz hoje para o bem-estar hoje. E esse é joia, tem que acontecer. Existem as dívidas, que é todo o pagamento que eu faço hoje para aquilo que me trouxe bem-estar lá atrás. Às vezes a gente faz financiamento de um carro, ou muitas vezes entra em cheque especial, ou entra em cartão de crédito, e nem lembra muito bem o porquê que a gente entrou. E eu acho que o elemento central de um programa de bem-estar financeiro não é resolver a dívida, mas é acolher o endividador. Porque o mercado fala muito sobre investimento e investidor, fala muito sobre dívida, mas não fala sobre endividador. E a melhor maneira para um adulto resolver um problema é ser tratado como protagonista, e não como vítima. E não como vítima. Mas isso a gente pode falar melhor depois. E tem o terceiro tipo de pagamento, que é qual? Investimento. Investimento. Que é todo o pagamento que eu faço hoje para alguma coisa que vai me trazer bem-estar, qualidade no futuro. No futuro. Certo? Então, entenderam por que a sobra zero? Investimento não deve, não pode ser tratado como o dinheiro que sobra, se sobra, quando sobra, de acordo com o que a capa de revista diz que a gente tem que investir. Tem que ser fruto de uma intencionalidade, não de uma boa intenção. O mundo não vive de boas intenções. Quem aqui é líder? Você prefere contratar uma pessoa de boas intenções ou uma pessoa que não tem boas intenções? Eu, hoje lá na Life, não contrato nenhuma nem outra. Eu tento contratar alguém que tenha intencionalidade, que quer agir, mas que quer agir com propósito. Só boas intenções, eu pelo menos acredito, principalmente para a sua vida financeira, não vai funcionar. E quando a gente fala de gastos, geralmente como que você organiza o seu orçamento? O pessoal que está assistindo a gente também vai pensando, como é que eu organizo o meu orçamento? Geralmente entre gastos fixos e... É mais ou menos assim? Por exemplo, se eu disser para vocês, perguntar, combustível é um gasto fixo ou variável? Variável ou fixo? Se a gente dividir a sala no meio, talvez metade vai achar fixo, metade vai achar variável. E nenhum nem outro está nem certo nem errado, porque ele é variável no que tange ao valor que muda todo mês, mas ele também é fixo, porque a ocorrência dele geralmente acontece todos os meses. Porém,
Quando a gente foi pensar, não adianta. Para ter uma metodologia que funcione, a gente tem que ter os nomes melhor cravados. A gente não pode chamar uma coisa que caiba à interpretação. Então, a gente decidiu chamar gastos de gastos frequentes ou de gastos eventuais. Quem aqui, muitas vezes, quando tenta fazer um orçamento, vê, puxa vida, na eventualidade é que eu, muitas vezes, me desloquei. Eu não sei se vocês sabiam, vou contar uma novidade. Quem aqui é casado? Você sabia que o seu cônjuge insistentemente faz aniversário a cada 12 meses no mesmo dia? Sabia? Seus filhos, você sabia disso ou não? Absurdo, não é? Eu não sei se vocês sabiam também, mas eu ouvi dizer que todo janeiro vai ter um troço no estado de São Paulo chamado IPVA. Vocês sabiam disso? Pode anotar, viu? Eu acho que vai rolar. Que logo no começo do ano tem IPTU, que logo no final do ano existe um negócio chamado matrícula dos filhos na escola, quem aqui tem filho em escola particular. O que eu quero dizer com essa provocação, por assim dizer? Concordo que muitos desses gastos eventuais a gente consegue planejar, mas aqui eu vou mostrar uma formulinha que a gente pode facilmente planejar isso daqui. Então, olha só, gastos são frequentes, e o que é legal de um gasto frequente? Tente, quando você for fazer sua próxima planilha, porque a gente percebeu, isso aqui é importante por quê? Pesquisas recentes no que tange a bem-estar financeiro mostram que o que as pessoas mais precisam, muitas vezes, é de ajuda nas coisas mais simples e que muitas vezes são negligenciadas, que é justamente organizar esse negócio chamado orçamento. Até no que tange a conversa entre marido e mulher. Porque, geralmente, com o dinheiro, rapidamente, homem e mulher, marido e mulher, cônjuges, conversam sobre quem está certo, quem está errado, e a gente se esquece do o que é certo e o que é errado. Por isso que é uma conversa divergente. Quem é que já teve conversa divergente com o cônjuge sobre dinheiro? Porque muitas vezes a gente fala assim, quem está certo, quem está errado, e a gente até agora não conversou sobre o que é certo e o que é errado. Isso aqui pode ser um elemento para ajudar. Mas quando você estiver pensando em gasto frequente, não pense assim, eu gasto X reais por mês comendo fora de casa. Tenta pensar dessa seguinte maneira, olha só. Qual é o valor unitário de um gasto e com que frequência eu realizo esse gasto? E esse exercício é interessante porque vocês todos são bons de matemática, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas muitas vezes um exercício desse, se você quiser fazer com o seu cônjuge, pode anotar que isso vai acontecer. Você fala assim, querido, quanto que você gasta em, digamos, supermercado ou restaurante? Ele vai dizer, R$500 por mês. Vou chutar um valor, tá? R$500 por mês. É a primeira resposta, tudo bem? Qual é o valor? Cada vez que a gente vai, na média, quanto que a gente gasta? A gente gasta uns R$150 cada vez que a gente vai. E quantas vezes a gente vai por mês? Umas 6, 7. Mas não era 500? Isso é real, tá? Então, você simplesmente fazer uma planilha e colocar lá um valor é o pior tipo de mentira que tem, que é aquela que a gente conta para a gente mesmo. Tenta decodificar isso melhor. Qual é o valor unitário? Isso vale para tanque de combustível. Tem coisas que o valor unitário da conta de luz é uma vez só por mês, a frequência é uma só. Mas não é ali onde a gente geralmente desliza. A gente geralmente desliza quando tem muito gasto frequente de muita frequência. Então, sempre tenta olhar qual o valor unitário, qual é a frequência. Aí você tem pelo menos outras duas variáveis para poder atuar, para buscar reduzir. Acaba sendo mais fácil. No que tange ao gasto eventual, a matemática é outra, a fórmula é outra. É o gasto cheio dividido pelo prazo. Certo? Então, por exemplo, eu posso pegar o IPVA. Né? Se eu tenho um carro de R$80 mil, quanto que é o IPVA de um carro? Naquele ano está valendo R$80 mil. Quanto que é? 4% de 80, quanto que dá? 3.200. Divido por 12. Aí eu consigo saber o valor mensal que eu vou ter. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês que vai deixar a gente ter isso com mais clareza. Tá? Isso se aplica à maioria da gente aqui.
será que dá para eu tocar? Será que dá para eu custear meu carro? Isso é uma discussão relevante no momento de mobilidade, onde a gente tem outras opções de mobilidade que não só ter o carro. E geralmente a gente faz uma conta, né? Digamos até, olha, aqui comprei o carro à vista. Não estou encarando um financiamento. Tá bom? Só para o exemplo. Eu vou gastar com combustível, 220 para encher um tanque, faço 3 tanques por mês, dá 660, preço da lavagem, sem parar. Sem parar aqui está envolvendo estacionamento em shopping também, essas coisas todas. Tá? E estacionamento avulso, que eu sei que em São Paulo esse é um gasto, para quem se desloca, bastante relevante. Não é? E aí eu olho para a conta e falo, poxa, acho que dá para encarar, dá mais ou menos R$1.000 por mês. Só que essa não é a conta total. Porque se eu pego depois os gastos eventuais, olha só, o IPVA, 4, digamos no carro de cerca de R$100.000, que hoje também os carros estão caros, hein? Vamos falar a verdade? Né? Eu vou gastar cerca de 333 por mês, mais o seguro, também a cada 12 meses, mais a revisão do carro, geralmente a cada 6 meses, né? 10.000 quilômetros ou um ano. A média que a gente gira, que a gente roda no Brasil é cerca de 20.000 quilômetros por ano. Então, a cada 6 meses eu faço uma revisão. Mas, troca de pneu. Eu vou ter que trocar a cada 2 anos. Eu chego à conclusão, pessoal talvez que esteja acompanhando a gente não consiga ver bem, a conclusão de que o gasto frequente é de cerca de R$1.000, 990. E os eventuais? Quase dobro. E aí tem o carro de um dos cônjuges, do segundo também. Eventualmente a gente fala, poxa, como eu queria poder presentear meus filhos com um carro. Acho que dá para encarar R$1.000. A conta geralmente é o dobro. Geralmente, sem contar financiamento aqui do lado do gasto frequente. Tá? Isso não vale só para o carro, isso vale para tudo. Tá? Presentes é uma coisa que a gente pode fazer, viagens é uma coisa que a gente pode contemplar. Isso vai te ajudar nas finanças pessoais a ter uma visão mais clara de como as coisas verdadeiramente estão. Porque a ausência dessa visão mais clara faz com que você enxergue um plano, mas não um planejamento. Por quê? Porque 3, 4 meses depois, mas não está funcionando. Não é que não está funcionando, é que a arquitetura inicial do que foi montado não necessariamente foi montada da melhor forma, não contemplando as eventualidades, pelo menos aquelas que a gente consegue prever. Então, isso aqui é uma maneira legal da gente olhar isso. Vamos falar um pouquinho de investimento aqui agora. A gente organizou o orçamento e vamos falar de investimento. Tudo bem? Quem curte investir aqui? Quem investe em bolsa aqui, direto? Quem não investe? Tudo bem. Eu vou precisar de 7 minutos. Quem não investe em bolsa aqui, eu vou precisar de 7 minutos para possivelmente mudar a sua opinião. Mas vocês vão ver, espera um pouquinho. Investimentos, olha só. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, e é diferente do que o mercado coloca. Tá? A frase diz que mais vale o investidor que você é do que o investimento que você faz. E geralmente a pergunta que a gente faz é: que investimento eu faço? Recebi um dinheiro, sobrou um dinheiro, tive bônus, PLR, herança. Que investimento eu faço? O convite aqui é para que a gente tenha o entendimento de uma pergunta renovada. Que tipo de investidor eu desejo me tornar? E aqui eu quero defender essa tese com algumas coisinhas. Primeiro, adivinha, escrevam aí um negócio, vocês podem me cobrar depois. A capa da Exame de dezembro desse ano vai ser Como investir em 2020. Aposto. Eu não acredito nessa agenda. Eu não confio nessa agenda. Ela é uma agenda necessariamente curto-prazista, enquanto que o teu projeto de vida deveria necessariamente ser de longo prazo. Geralmente, uma resposta do tipo onde investir é um texto que, fora do seu contexto, só serve de pretexto para quem quer te convencer. Tudo bem? Texto fora do seu contexto só serve de pretexto para quem quer te convencer de alguma coisa. Inclusive quem vos fala, hein? Então tomem cuidado. Então tomem cuidado com o que vem pela frente. Olha só, perguntas que eu quero tentar te ajudar a responder. Será que eu poupo o suficiente? Quando é que eu devo começar? Em quem eu devo confiar? Mas será que não é arriscado?
esse negócio de investir, ainda mais nos dias de hoje, com uma Selic tão baixa, né? Então, primeira notícia que eu quero te mostrar, e aqui eu preciso renovar o contrato. Amigo ou amiguinho? Olha, o azulzinho ali é o quanto você acha que você precisa poupar para chegar onde você quer chegar. E a outra coluna é o quê? O quanto você realmente precisa poupar. E aí? Quem está confortável com essa informação? Eu estou tranquilo. Acho que não é uma informação tão tranquila assim, não é? E também não é de um dia para o outro que você vai sair do quanto você acha, e talvez eu não tenha nem conseguido fazer o quanto eu acho que seja possível. E tudo bem, tá? Isso é muito mais comum do que imagina. Na verdade, é a grande maioria dos casos que a gente tem o privilégio de poder ajudar. É gente que está... Eu acho que é isso. A gente começa, a partir da educação, mostrar que tem que ser mais, só que elas sequer conseguem o que elas acham que é necessário. Mas existem mecanismos para a gente, passo a passo, chegar onde a gente quer chegar. Mas essa informação não pode deixar de estar no teu radar. Não pode deixar no teu radar. Porque se a gente não cuidar, e aqui mais um momento dramático, vocês estão preparados para um momento dramático ou não? Está ficando quente? Se a gente não cuidar da nossa vida financeira, quem é que paga a conta? Imagina o seguinte, você está lá com, bem velhinho, 90 anos de idade. A gente vai viver bastante, não vai? A gente vai viver bastante. A gente está lá com uma idade bem avançada. E, de repente, faltou dinheiro. A gente não cuidou desse negócio. A gente não fez tudo que a gente tinha que poder fazer. Quem vai pagar essa conta? Para quem a gente vai recorrer? Muitas vezes para os filhos. E se a gente recorre para os filhos, quem é que paga a conta? Os netos. Os netos. E eu acho que não é esse tipo de legado que a gente quer deixar, não é esse tipo de mensagem que a gente quer poder transmitir. Mas olha só, quando é que eu devo começar? E aqui agora, quem aqui tem filho na graduação, formação profissional, em faculdade? Quem tem filho em faculdade, por favor? Levanta a mão. Filho em faculdade. Quem aqui conhece gente que está na faculdade? Quem aqui saiu da faculdade há uns 5 anos, no máximo 5 anos? Joia. Ó, você que tem filho em faculdade, ou você que conhece gente em faculdade, se quiser tirar foto dos slides aqui, pode tirar foto, porque esse daqui, eu acho que todo mundo, independentemente da formação, só poderia receber um diploma. Aqui é o meu momento, eu dou uma viajada, tá? Só poderia receber o diploma, independentemente da formação. O médico, o veterinário, o zootecnista, o administrador de empresas, o engenheiro, o psicólogo, o nutricionista, só poderia receber o diploma se ele soubesse explicar esse gráfico que eu vou mostrar. É um gráfico só. Fez o trabalho de conclusão de curso, lógico, tem que fazer, mas para de fato ser diplomado, se ele soubesse explicar esse gráfico aqui, tentem imaginar junto comigo que tipo de país a gente teria daqui a 20, 30 anos. Um único gráfico. Olha só. Primeiro cara que eu quero apresentar para vocês é o Seu João. Tá bom? Seu João, quem estiver assistindo a gente aí, o Seu João é um cara de 50 anos de idade. E ele começou a investir aos 50 anos de idade e vai investir até os 69. Portanto, ele vai investir por 20 anos. Tudo bem? Um pouquinho de matemática faz bem, não faz? Acho que está todo mundo em ordem, né? 20 anos, 240 meses, investindo R$1.000. Esse cara, o Seu João, ele vai chegar num savings, ou numa poupança, ou num investimento, num estoque, de cerca de R$664 mil. Mau negócio? Não. Mas talvez ele começou com que idade? 50. Ok? De novo, sendo amigo e não amiguinho, tá? Agora, tem o João também. O João começou um pouco antes. O João começou com 40. 40 anos de idade. Afinal de contas, a vida começa aos 40, tem um ditado, né? E ele também investiu até os 69. Portanto, agora, 10 anos mais, portanto, por 30 anos. R$1.000 por mês. 360 mil no total. Todo mundo está me acompanhando? Quanto que ele chegou?
ele já chegou em cerca de R$1.682.000. Nada mal? Bom, então, se o seu João começou aos 50, o João começou aos 40, quem que eu vou trazer agora para a nossa história? O João. Primeiro o João. Entendeu? O João, olha só. Que valor que ele chegou? 2.100. Por quê? Ele começou com que idade? Aula de lógica aqui. Com que idade que ele começou? E ele investiu até... Aí a coisa começa a ficar legal. O João investiu dos 30 aos 39 só. Porque a vida começa aos 40. Ok? Só que ele não resgatou o dinheiro investido. Porque ele tem uma visão longa. É um projeto de vida que ele tem e não um projeto de investimento que ele fez. É um projeto de vida que ele tem. Então ele investiu por 10 anos só. R$1.000 por mês. 120 mil no total. Quanto é que ele tem? 2.100.000. E agora o que a gente traz para a conta? O Joãozinho. O que o Joãozinho fez? Dos 20 aos 29. E depois ele não precisou mais se preocupar com isso. Só que esse é o valor que eles têm aos 69 anos de idade, tá? Então, tudo isso aqui é uma foto patrimonial aos quase 70. Mas vocês entenderam por que da provocação do imagina se todo graduando soubesse explicar isso? Que tipo de país a gente poderia ter? Que tipo de população, que tipo de família a gente poderia construir? Agora, tem um certo exagero nesse gráfico aqui, não tem? É fácil, nos dias de hoje, alguém com 20 anos de idade poupar R$1.000 por mês? Não, é bastante difícil. Então eu trouxe um outro gráfico aqui. E se o Joãozinho começasse a poupar R$100 por mês? É possível o Joãozinho poupar R$100 por mês? O Joãozinho financia o celular dele a 3 vezes de R$100 por mês, muitas vezes. Concordam ou mentira? Não é verdade? Então, o Joãozinho começou com R$100 por mês. E aí, todos os meses, ele ia adicionando R$20 por mês. O grande barato é que eu acho que um programa de bem-estar financeiro pode também contemplar para vocês, pais, que talvez não possam, por questões óbvias, ser o Joãozinho, ser o quê? Pai de Joãozinho, pai e mãe de Mariazinha. E eu acho que se a gente começa com um programa de educação financeira, não é um devaneio muito grande achar que os nossos filhos podem poupar R$100 por mês. E depois eles começam a adicionar mensalmente R$20, até chegarem em 1.000. Então começa com 100, 120, 140, 160, entenderam a lógica? Até chegar em 1.000. Só que nesse caso aqui, ele nunca mais parou. Ele continuou colocando R$1.000 por mês. E olha onde ele chega. Então isso tudo é para dizer, poxa, quando é que eu devo começar? Acho que a única resposta válida para a gente é, não dá para começar no passado, né? Deus é bondoso, nem ele muda o passado, né? Mas a gente tem que começar hoje. Agora, talvez vocês aqui dentro possam ser instrumentos de mensagem para quem, de repente, pode ter uma trajetória como a do João ou como a do Joãozinho. E isso pode fazer uma diferença impactante, isso pode fazer uma diferença significativa. Agora, talvez uma agenda mais para a gente. Em quem confiar? E aqui é uma coisa para mostrar o seguinte, tá? Um gráfico só tem bastante coisa sobre esse assunto, porque esse assunto é importante. Eu não tenho nada contra gerente de banco, nada contra agente autônomo de investimento, mas eu tenho bastante coisa a favor de vocês. Então é importante a gente entender isso daqui. Tá? Isso aqui é uma pesquisa feita nos Estados Unidos, um bom período, de 91 a 97, 38 mil famílias, retorno bruto investido em ações,
e na medida que eu vou mudando os meus investimentos, à medida que eu vou rodando o meu portfólio. Você sabe o que é rodar um portfólio de investimento? Imagina só, eu tenho os investimentos, tenho investimento XY. Aí eu vendo, por quê? Porque eu li a notícia da corretora, ou alguém ligou que tenho que vender, que tem alguma coisa melhor, aí eu compro alguma outra coisa, rodei uma vez. Vendi de novo, comprei outra, rodei. Existem instrumentos mais eficientes para que isso seja feito, como, por exemplo, num fundo, que você tem benefícios tributários e operacionais. Mas quando você faz isso na pessoa física, a gente tem que tomar cuidado. E esse gráfico mostra o quê? Se naquele período o retorno bruto era de cerca de 18,7%, quanto mais eu rodo, estão vendo aqui, mais para o lado direito de vocês, quanto mais eu rodo o meu portfólio, menor é o meu resultado líquido. Só que essa conta, geralmente, a gente não sabe fazer. Custos tributários, custos de corretagem. Então, se tem uma estratégia boa de investimento, é trabalhar um investidor que você pode se tornar e não só um investimento que você faz. E você ter um pouco mais de clareza nessa questão toda. Isso aqui eu coloco por quê? Quem aqui trabalha com assessor de investimento ou alguma coisa no gênero, assim, ou gerente de banco, alguma coisa, não precisa levantar a mão, não, tá? Mas, geralmente, o grande discurso de pessoas do mercado, colegas meus, inclusive, é que basta a gente ser transparente. Basta a gente dizer como é que a gente ganha, como é que a gente está cobrando e etc. O meu convite aqui é para você ter um elemento a mais nesse diálogo. Um elemento a mais que diz o seguinte: se transparência é ele te dizer como é que ele ganha, como é que ele cobra, como é que funciona, clareza é você saber o quanto que essa transparência dele te custa. E essa é uma pergunta fundamental. Se transparência é dizer como é que as coisas são, clareza é você saber quanto é que a transparência custa para o teu futuro. Isso é uma coisa que precisa ser ensinada. Porque senão uma boa parte desse retorno fica na mão das instituições financeiras. E a gente não faz a menor ideia de como essas coisas aconteçam. Né? Agora, olha só, mas não é arriscado, para a gente entrar na reta final, não é arriscado investir em bolsa? Então, olha só, vamos começar fácil. Eu preciso de 7 minutos agora eu pode dar um nozinho na cabeça agora, porque vai ter um pouco de matemática, tá? Mas se tiver muito complicado, vocês me avisam. Mas eu acho que não vai estar. Conhecendo, eu acho que não vai estar. Mas começando fácil. Que ação que você prefere comprar? Uma igual ação azul, ela não é uma reta, tá, pessoal? Isso é uma tendência. Ela subiu, caiu, mas ela mais sobe do que cai. Ou você prefere comprar uma ação meio laranja, meio vermelha, que, digamos, na primeira metade do tempo ela mais caiu do que subiu e na segunda metade ela mais subiu do que caiu. Porém, está vendo aqui na ponta final? Podem ser 10 dias depois, 10 semanas, 10 meses ou 10 anos. A ação azul está valendo 1,80. Tudo bem? A ação vermelha está valendo R$1. Você prefere comprar por R$1 e vender por 1,80? Ou você prefere comprar por R$1 e vender por R$1? Naturalmente, não é? Agora, a gente consegue investir em bolsa, dizem que eu preciso comprar ações baratas. Né? O legal é comprar vender na... Quando é alta e baixa? Qual a resposta correta? Não faço a menor ideia. E eu não sei se eu vou decepcionar vocês, mas eu também não faço a menor ideia. A menor ideia. E vou mostrar matematicamente que não importa. Que não importa. Vocês estão preparados? Então, olha só. O preço da ação a gente não controla, certo? Agora, a gente controla o nosso orçamento? Eu estou dizendo que é fácil. Você não conhece minha esposa. Eu não estou dizendo que é fácil. Meu marido também. Minha esposa está aqui, ela é mais econômica que eu, a propósito. Né? Olha só. A gente controla o nosso orçamento? Sim ou não? Receita menos pagamento igual a 0. Então vamos imaginar que a gente esteja conseguindo fazer com que o investimento seja uma conta para pagar. Tudo bem? E eu vou investir R$500 por mês em ações. Todo mundo comigo? R$500 por mês. Se eu consigo investir R$500 por mês como instrumento da minha intencionalidade, como uma conta para pagar, e não só no final do mês se der tudo certo,
Se eu invisto 500 por mês, quanto que eu invisto ao final de um ano? 500 vezes 12, 6 mil. Então, olha só. Comprei aqui, tá, 6 mil ações da ação azul. E comprei 6 mil ações da ação vermelha. Ano que vem, a ação vai subir ou vai cair? Não sei. Ano que vem, porque eu tenho um planejamento e não só um plano contínuo. Quanto que eu vou investir todo mês? 500 vezes 12, 6 mil. Se a ação sobe, eu compro mais ou menos ações? Menos, certo? Eu vou à feira com o mesmo dinheiro, subiu o preço do tomate. Eu vou trazer menos para casa. Se a ação cai com o mesmo dinheiro, eu compro mais, certo? Então, esses números aqui não representam dinheiro, representam estoque patrimonial, quantidade de ativos que eu tenho. Então, o primeiro numerinho ali, 5.556, é o número de ações que eu comprei com os mesmos 6 mil reais com a ação mais cara. E assim consecutivamente. E ali embaixo, comprei 7.500 ações, elas estão mais baratas, não estão? Eu compro mais. Depois, ali no terceiro ano, 9.200 ações. E antes do terceiro ano ainda, o que a gente já começa a ficar? Quando a ação cai e depois cai mais um pouco. Desesperado. Mas pense o seguinte, lembra fluxos e estoques? A maioria daqui ainda está na fase de cuidar do fluxo para gerenciar o estoque. Na fase de cuidar do fluxo para criar o estoque, você é comprador de bolsa ou vendedor? Você tem que ser comprador. Se você é comprador, você quer pagar barato ou caro? Por que você quer que a bolsa suba? Esse é o paradigma equivocado. Porque a gente compra estoque caro. Vocês vão ver aqui na matemática. Mas deu para entender essa lógica? E isso dá um nó, eu sei, é meio complexo mesmo, tá? Porque a gente está acostumado a ver cifrões. Quanto que eu tinha de dinheiro, quanto que eu tenho de dinheiro. A gente não está acostumado a ver o quanto que eu tinha de patrimônio, o quanto que eu tenho de patrimônio, no sentido da unidade patrimonial. Unidade de ações ou quantidade de papéis. Ok? 10 anos se passaram nesse modelo. Quanto de dinheiro saiu do meu bolso na ação azul? 500 por mês, 6 mil por ano, vezes 10, 6 mil. E na ação vermelha, quanto que saiu? 6 mil. Se eu somo o total de ações em azul, eu tenho 48.778 ações. Vezes 1,80, 87 mil reais. Ganhei dinheiro? Ganhei. Saiu 60, tem 87, certo? Na ação vermelha, que não valorizou um único centavo em 10 anos, eu dobrei meu capital. Saíram 60 mil reais do meu bolso, eu tenho 113 mil reais. Entendeu que receita menos pagamento igual a zero não é charme? Não é uma continha bonitinha? Não é pegadinha? É patrimônio. Porque a gente não controla o preço do ativo, mas a gente pode controlar a atitude, o orçamento e assim consecutivamente. Entenderam? Sim, não, mais ou menos. Olha só, mais vale investidor que você é do que investimento que você faz. Isso tem a ver com cash que a gente tem que ter. Tá? A gente brinca que cash é um acrônimo. Tem que ter conhecimento. Que conhecimento é esse que a gente tem que ter? Onde a gente está, onde a gente quer chegar. Ponto A, ponto B. Basta ter conhecimento? Não. Tem que ter o A do quê? Atitude. Boa. Intencionalidade. Agora, a gente é ruim de ter atitude? Vamos fazer, a gente é amigo já aqui agora. A gente é bom de ter atitude, não é? A gente é bom de ter atitude. A gente é bom de ter iniciativa, ou mais ou menos. Mais ou menos. A gente é bom. Eu acho que vocês são bons. Eu acho que vocês são bons. Agora, basta ter conhecimento e atitude? A gente tem que dar o quê? Sequência. Tem que ter sequenciamento nas coisas. Pessoal, eu tenho certeza que muita gente aqui já começou a fazer alguma coisa, mas não necessariamente continuou alguma coisa.
Porque muitas vezes falta apoio, muitas vezes falta alguém para conversar, falta uma opinião isenta, falta um Nobel da Economia 3 anos atrás, falta um nudge, falta um empurrãozinho para a gente fazer as coisas. Com o conhecimento, com a atitude, dando sequência, isso vira o quê? Vira hábito. Vira hábito. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Cuidar de dinheiro não é a ciência de foguete. E quando a gente fala em hábito, agora entrando na parte final, 2 slides, a gente tem que tomar decisões. Decidir é fácil ou é difícil? Olha só. A gente está aqui nesse contexto, aposentadoria, carreira, casamento, moradia, filhos, tudo isso tem que fazer parte de um processo decisório e ainda a gente tem que ter orçamento, fluxo de caixa, etc. Não é tão trivial assim. Então, o meu convite aqui é para a gente aprender a tomar o que a gente chama de decisões 3D, tridimensionais. Porque toda decisão ela é uma renúncia, concordam? Ou isso ou aquilo, por isso que é tão difícil decidir. Quem aqui já entrou num embate pessoal e muitas vezes com o cônjuge sobre alugar versus financiar? Sobre comprar carro ou não comprar carro? Sobre viajar ou trocar de carro? Ter filhos ou não ter filhos? Quem que acha que filho é caro? Quem aqui, levanta a mão, quem aqui é caçula? Quem aqui é caçula? Imagina se o pai tivesse feito a conta. Uau! Queridos, queridas, ter filho é a melhor coisa que tem no mundo. Caro é não ter tempo e dinheiro para exercer uma boa paternidade e maternidade de maneira intencional. Mas depois a gente volta à pregação aqui Enfim, decisões 3D. Tá? O que eu quero dizer com decisões 3D? Solteiro ou casado, comprar ou alugar, gastar ou poupar, isso é difícil, são decisões difíceis, eu sei. Então, o meu convite é para que a gente saia de um gráfico, de uma imagem como essa, o que fazer, e ficar na dúvida, e tentar trazer um elemento novo para essa decisão. Um rápido exemplo, eu e minha esposa está aqui, não me deixa mentir, ela a favor da gente comprar uma casa, eu a favor da gente alugar uma casa. Assim que eu conheci ela, no nosso segundo encontro, eu disse, Luzia, eu quero deixar uma coisa bem clara. Se a coisa for adiante entre a gente, eu vou morar de aluguel. Lógico que eu não disse isso, seria muito esquisito, né? Mas, na medida que o nosso relacionamento foi ganhando maturidade, eu tentando convencê-la por A mais B, e ela muito mais carinhosa e gentil comigo, dizendo, quem vai mandar sou eu mesmo, a gente vai comprar uma casa. E eu não sabia muito como escapar daquele argumento. Até que a gente decidiu que a manifestação da melhor versão da minha família seria passar 30 dias por ano morando numa cidade diferente no mundo. E a gente já tem feito isso há 5, 6 anos. E agora não é mais uma coisa ou outra, é comprar nos afasta ou nos aproxima do que a gente, como família, entendeu no nosso projeto de vida, como a nossa melhor versão. E aí Luzia gentilmente entendeu que o aluguel para a gente faria mais sentido, porque daria mais mobilidade para a gente. E muitas vezes esse é um convite que o bem-estar financeiro tem que fazer na família de vocês. Relações conjugais mais maduras, relações entre pais e filhos mais maduras. E as decisões 3D funcionam para isso. Qual é a melhor versão do meu casamento? Qual é a melhor versão da minha família? E a gente depois põe o dinheiro e as decisões em função disso. E essa sua melhor versão é o que a gente traduz no seu projeto de vida. E, para materializar isso, a gente tem um convite. Cássio, eu não sei se você quer falar sobre o convite que a gente tem, ou se eu apresento o convite que a gente tem, eu estou a seus comandos. Posso? Tá bom. Seguinte, a gente tem um convite para vocês. Tá? Isso aqui foi um prólogo, por assim dizer. Existe como eu disse, uma horizontalidade muito maior para a gente conversar, com uma profundidade muito maior. Eu só quis mostrar que a gente não vai aqui aprender a fazer orçamento gasto fixo e variável, tem muito mais sobre frequentes eventuais para conversar, tem muito mais sobre essa questão de investimento para a gente fazer, sobre tomadas de decisões, sobre como conversar com o cônjuge acerca do assunto, como trazer os filhos para essa questão. Se eu tivesse que te dar um spoiler sobre isso, uma das ferramentas mais importantes para ensinar como o filho lida com o dinheiro é uma palavrinha que dói bastante, chamada frustração. Mas é isso aí.
E qual é o instrumento para a frustração? A maior palavra de amor que existe, que é o não. Não à toa os 10 mandamentos começam com não, né? Palavra de amor ou não. Mas a gente tem o convite, a gente tem é um curso online meio híbrido, que a gente vai sortear algumas vagas aqui para quem se manifestar com interesse, onde a gente vai conversar sobre o que é esse negócio chamado plano de vida. A gente tem, para cada uma dessas partes, existe um exercício definitivo que a gente vai estar fazendo junto. A gente vai lançar esse curso, é uma turma limitada, tá? Com um webinar ao vivo. No meio desse curso vai existir um outro, para a gente ver se as coisas estão caminhando do jeito que deveriam, e vai existir um terceiro para a gente fazer uma conclusão desse negócio tudo e como, de fato, implementar esse negócio. Então, não é um curso online, a gente simplesmente vai assistir um vídeo e achar que vai derivar alguma coisa daquilo. A gente tem um cuidado com a experiência de aprendizagem através desses pontos de contato síncrono para a gente poder conversar sobre como é que as coisas estão acontecendo para vocês. Tá? Então, a gente vai falar sobre o seu plano de vida, sua melhor versão, seu orçamento, seus investimentos. Tem bastante coisa para falar nessa parte também. E depois, ainda mais sobre o que é esse negócio chamado decisão. Toda hora a gente está tomando uma decisão acerca do que fazer com o dinheiro. Sejam decisões pequenininhas, sejam decisões de impacto para o resto da nossa vida. Mas a gente tem como decodificar essas decisões de maneira melhor. Tá? Isso, então, vai ter o conteúdo que a gente vai estar podendo explorar aqui com vocês. Essa apresentação fica à disposição também do pessoal depois. Tá? E vai existir, então, um sorteio com 30 acessos, mais detalhes com vocês. Eu não tenho esses detalhes todos para poder transmitir, mas existirão. E esse é o slide final. Né? Lembra, texto fora de contexto só serve de pretexto. Para qualquer pessoa que vai te passar uma mensagem sem antes te dar mecanismos de conhecer o seu contexto, é um monte de teoria que pode chegar em você e voltar vazia. A ideia da gente poder trazer alguns para um curso é poder, inclusive, imaginar como é que a gente diminui o texto, aumenta o contexto para que haja transformação de fato. Muita informação sem informação só vai te gerar mais confusão. Certo? O mundo não carece de informação acerca do que fazer, mas ele precisa de mais formação do porquê fazer e depois do como realizar. E é isso que a gente quer fazer com esse curso. Ok? Obrigado, pessoal. Obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado, André. Obrigado pelas palavras. Obrigado por essa abertura. Agradeço a todos vocês que ficaram até agora. Acho que isso tem bastante conteúdo, mais do que a parte matemática. Acho que talvez muitos dos conceitos a gente já conheça, mas acho que aplicar e viver isso é aquilo que a gente quer fazer, trazer para a gente não invadir a individualidade. A gente quer intervir de alguma forma, trazendo coisas positivas de um mundo que nós conhecemos um pouco melhor e a gente tem alguns contatos. Muito obrigado. Acho que os detalhes para esse sorteio a Natália vai passar. E já aproveito aqui para agradecer também ao todo o time, Natália, Suzana, Wagner, Fernanda, Ellen, que fizeram desse programa possível aqui. Obrigado, Natália, por favor. Oi, pessoal, bom dia. Pessoal que está aqui, a gente entregou para vocês um papelzinho, então tem o nome e aí o SSO. A gente vai passar uma urna agora, tá? Para todo mundo que quiser participar do sorteio. Então fica um pouquinho aqui que a gente já vai fazer o sorteio. Pessoal que está online, a gente está disponibilizando um link, tá? O pessoal está colocando aí no chat, para vocês entrarem lá, façam a inscrição de vocês, e a gente vai sortear ao longo da semana, e aí até o final da semana a gente divulga no site da JepsaPrev o sorteio, o resultado. A gente separou 15 para sortear para quem está aqui e 15 para sortear para quem está assistindo a gente no broadcast. Ok? Obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigado, Natália. E quem foi sorteado, vocês têm que nos ajudar. Eu quero a opinião de vocês também sobre o conteúdo que for entregue, para ver se isso de fato contribui, porque a gente vai desafiar o André aqui naquilo que ele está nos oferecendo, porque a gente quer tentar fazer disso aqui
como eu falei, perene, contínuo, para outros anos, para a gente acompanhar as turmas seguindo. Espero que a gente consiga fazer isso com o apoio de vocês. Obrigado, mais uma vez. Deixa eu dar um recado, pessoal. Enquanto vocês colocam o papelzinho de vocês na urna, só queria reforçar que na semana passada a gente trouxe um planejador financeiro aqui da XP para dar um atendimento individual de 40 minutos. Então, essa semana eles vão retornar na terça e na quinta. A gente vai abrir a lista, a gente conseguiu mais um planejador para terça-feira. Então, às 8h30 da manhã, em frente à sala Singapura, o pessoal da GEPSA vai estar lá para quem quiser fazer a sua inscrição e participar disso também. Ok? É isso.